Olá, seja bem-vindo ao curso sobre aplicação da Instrução Normativa em Método NR, que especifica os critérios e os métodos para classificação de edificações residenciais quanto à sua eficiência energética, visando a etiquetagem de edificações. Meu nome é Arthur Camimura e este é o módulo 2 deste curso. Dando continuidade ao módulo 2, são os procedimentos para a determinação da classificação de eficiência energética das áreas de uso comum. Começaremos agora a apresentação dos sistemas individuais que compõem as áreas de uso comum. Nesta aula, serão apresentadas uma edificação exemplo, será utilizada na didática das explicações, e também o detalhamento do cálculo do consumo energético do sistema de iluminação das áreas de uso comum. A edificação exemplo para esta aula será uma edificação multifamiliar com 24 apartamentos tipo. Essa edificação possui garagem nos níveis subsolo e térreo e também academia e salão de festas. Além disso, a edificação conta com 2 elevadores. Dentre os 5 sistemas individuais que compõem as áreas de uso comum, nesta aula descreveremos os sistemas de iluminação. Para a determinação do consumo do sistema de iluminação das áreas de uso comum, iniciaremos pelo primeiro passo, que é a determinação do consumo da edificação real. Para tal, é necessário fazer o levantamento das densidades de potência de iluminação e das áreas iluminadas. Na condição real, então, determina-se o sistema de iluminação na condição real, verifica-se a existência de sensores de automação, para que seja determinada, então, a potência total instalada. Essa potência é multiplicada, então, pelas horas de uso por dia e pelos dias de uso por ano, encontrando o consumo da edificação na condição real. Também é necessário que se determine a escala de eficiência energética do sistema de iluminação. Para isso, são utilizadas potências de referência para a condição A e potências de referência para a condição D. Essas potências de referência são obtidas a partir das densidades de potência de referência da condição A e densidade de potência de referência da condição D, multiplicadas pelas áreas iluminadas. E essas potências de referência são então multiplicadas pelas horas de uso por dia e dias de uso por ano, obtendo-se os consumos de referência A e consumos de referência D, que são então utilizados para a determinação da escala de eficiência energética do sistema. Em seguida, a partir do consumo de edificação real e do consumo de referência D, é calculado o percentual de redução do consumo de iluminação da condição real em relação à condição de referência D. E assim, a partir da determinação desse percentual de redução e da escala de eficiência energética anteriormente calculada, é classificado o sistema de iluminação das áreas de uso comum. Devem fazer parte da classificação do sistema de iluminação áreas internas das áreas de uso comum que sejam iluminadas artificialmente e áreas externas cobertas ou descobertas das áreas de uso comum que sejam iluminadas artificialmente. Excetuam-se, em relação ao sistema de iluminação das áreas de uso comum, sistemas que forem complementares à iluminação geral e com controle independente, como, por exemplo, sinais de indicação de saída de luz de emergência, iluminações de tarefa, iluminações de equipamentos como freezers e refrigeradores. Voltando então ao exemplo apresentado anteriormente, o primeiro passo é o levantamento das áreas iluminadas. Nesse caso, tem-se a rampa das garagens mais a garagem do subsolo, antecâmara e escadas para o térreo, garagem para o térreo, academia, salão de festas, banheiros do salão de festas, cozinha do salão de festas, escadas do pavimento térreo e do pavimento tipo, então são 7 pavimentos vezes 13 metros quadrados, e também os halls do pavimento térreo e do pavimento tipo, então são 7 vezes 26 metros quadrados. Uma vez identificadas as áreas iluminadas, devem ser calculadas as potências instaladas de iluminação total para cada uma dessas áreas. Essas potências são resultado da somatória das potências de todas as luminárias instaladas, incluindo lâmpadas, reatores, transformadores e sistemas de controle. A potência de iluminação total, então, é o resultado da soma da parcela sem controle automatizado e da parcela de luminárias controladas por sensores. Resumidamente, a potência de iluminação total é a potência de iluminação em uso, que é resultado da potência de iluminação controlada por sensores, vezes o fator de ajuste de potência dos sensores, mais as potências de iluminação sem controle de automação e, no caso de ambientes sem um projeto luminotérmico ou sem a instalação do sistema de iluminação durante a inspeção em campo,
A potência de iluminação da condição real desses ambientes deverá ser calculada pela equação 1,5 vezes a potência de iluminação da condição de referência D. No caso da edificação exemplo, existem sensores de controle de ocupação nas escadas e nas circulações e halls. Esses sensores têm um fator de ajuste de potência de 0,8. Assim, nas garagens e rampas, garagem térreo, academia, salão de festas, cozinha do salão de festas, banheiro do salão de festas, não existem sensores de desligamento, então existe apenas a potência sem controle de sensores. E nas anticâmaras, halls e escadas, é considerado esse sensor de desligamento automático, então a potência de iluminação controlada pelos sensores é multiplicada por esse fator de ajuste de potência, resultando numa redução dessa potência, então, que é a potência de iluminação em uso. No exemplo, não existem áreas sem projeto luminotécnico, com PSAP igual a 0. O consumo de iluminação real, então, é a potência de iluminação total vezes as horas de uso por dia, multiplicada ainda pelo número de dias de uso por ano. No cálculo de iluminação das áreas de uso comum, deve-se multiplicar as potências de iluminação real de cada uma das áreas da condição real pelas suas horas de uso diário e dias de uso por ano. Em seguida, realizar o somatório de todas as áreas. Isso porque as potências e as horas de uso por dia e dias de uso por ano podem ser distintas para cada uma das áreas. Aqui na tabela G1 da NR é apresentado, então, a frequência de uso anual e horário para as áreas de uso comum. No caso desse exemplo, temos aqui as potências de iluminação total, as horas de uso por dia e os dias de uso por ano por cada uma das áreas iluminadas. No caso da garagem, por exemplo, são 480 watts durante 12 horas de uso por dia e 365 dias de uso por ano, resultando em 2.102 kWh de consumo por ano. Somando todas as áreas, então, temos o consumo de iluminação real de 4.435,93 kWh. Uma vez definido o consumo de iluminação na condição real, deve-se determinar a escala relativa à classificação de eficiência energética. Para isso, é necessário determinar o consumo de iluminação na condição de referência D e o consumo de iluminação na condição de referência A, para que seja calculado o coeficiente I, que é determinante para a escala de eficiência energética. O consumo de iluminação da referência A é a potência de iluminação da referência A, multiplicado pelas horas de uso por dia e dias de uso por ano de cada uma das áreas, e o mesmo para a condição de referência D, em que o consumo de iluminação da referência D é a potência de iluminação da referência D, vezes as horas de uso por dia, vezes os dias de uso por ano para cada uma das áreas. As densidades de potência de iluminação para as classificações A e D são apresentadas na tabela G3 da NR. Por exemplo, para os ambientes de circulação em garagens apresentados nessa edificação exemplo, o consumo de iluminação de referência A é 3,1, que é a densidade de potência de iluminação da referência A, vezes a área dessa circulação, que é vezes as 6 horas de uso diária, vezes os 365 dias de uso por ano. Para as garagens, a condição de referência A tem densidade de potência de iluminação de 1,5 watts por metro quadrado, deve ser então multiplicado pela área dessas garagens, vezes 12 horas de uso por dia, vezes 365 dias de uso por ano. Já na condição de referência D, a densidade de potência de iluminação na condição de referência D para a circulação é de 4,3 e para as garagens de 1,95. Resumidamente, então, multiplicando essa potência de iluminação de referência D e potência de iluminação de referência A pelos dias de uso por ano e horas de uso por dia, obtém-se os consumos de iluminação na referência D e consumo de iluminação na referência A, determinando-se então o coeficiente I, e a partir desse coeficiente I é calculada a escala de eficiência energética. No caso do exemplo desta aula, temos aqui então as densidades de potência de iluminação na condição de referência A, retirado das tabelas apresentadas anteriormente, o mesmo para a condição de referência D, resultando a partir da multiplicação das áreas iluminadas nas potências de iluminação de referência A e potências de iluminação na referência D.
Essas potências multiplicadas pelas horas de uso por dia e dias de uso por ano vão resultar nos consumos de iluminação na referência A e consumo de iluminação na referência D. Mais uma vez, essas densidades de potências na condição de referência A e condição de referência D e as horas de uso por dia e dias de uso por ano são valores tabelados pela NR. Então, por exemplo, o consumo de iluminação de referência A é 9.037,56 kWh/ano e o consumo de iluminação na referência D é 11.950,32 kWh/ano. Aplicando-se esses consumos na equação para a determinação da escala de eficiência energética, obtém-se então um coeficiente de 8,12 e é então determinada a escala de eficiência energética a partir da multiplicação pelos índices aqui apresentados. Uma vez definida a escala de eficiência energética, deve-se calcular o percentual de redução do consumo de iluminação na condição real em relação à condição de referência T, para que seja classificado o sistema de iluminação. Então, o consumo de referência na condição de referência D é a potência de iluminação na referência D, vezes os dias de uso por ano, vezes as horas de uso por dia, e o consumo de iluminação real realizado anteriormente é a potência de iluminação total, vezes os dias de uso por ano, vezes as horas de uso por dia. E a redução deles é calculada a partir desses dois consumos. Então, aplicando-se na equação, temos 62,9% de redução da condição real em relação à condição de referência D, resultando na classificação A para o sistema de iluminação das áreas de uso comum dessa edificação exemplo. Por enquanto ficamos por aqui. Na próxima aula serão apresentados os detalhamentos do sistema de bombeamento. Até lá!